Também contamos para você que Irlanda, Espanha e Noruega anunciaram que vão reconhecer, antes do fim do mês, a Palestina como um Estado soberano. Pois é, o movimento que ocorre em meio à guerra em Gaza, que tem envolvimento também com a liderança que você estava ouvindo, Benjamin Netanyahu, já provocou uma retaliação de Israel, que retirou embaixadores nos 3 países europeus. Uau, Priscila e Asbeck, os embaixadores foram retirados, é isso? Desses países por causa do posicionamento deles pró-Estado da Palestina? Exatamente, Elisa. Mais crise diplomática. A gente falava ontem também de um pedido parecido por parte do governo argentino e do governo espanhol, por causa de uma crise diplomática entre trocas de farpas entre eles. E agora, então, um assunto também que gera uma crise diplomática, que é esse reconhecimento mútuo e coordenado de Irlanda, Espanha e Noruega do Estado palestino como um Estado soberano. Esse anúncio foi feito primeiramente em Oslo, que é um local, inclusive, que é significativo e tem um significado importante, porque foi lá que foram feitos aqueles acordos para a paz entre israelenses e palestinos em 93, os famosos acordos de Oslo, que no fim acabaram sendo fracassados e não chegaram à paz, mas chegaram muito perto. Foram uma das principais promessas que já aconteceu, então, de uma tentativa de paz entre palestinos e também judeus. E aí, então, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, ele disse durante o anúncio que esse era um dia histórico, e ele disse também que, ao fazer esse anúncio do reconhecimento da Palestina como um Estado soberano, isso seria um forte apelo para que outros países também seguissem no mesmo caminho. Poucos minutos depois, também o primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, fez um anúncio, disse também que era um dia muito importante e falou que essa é uma declaração explícita de apoio a uma solução de 2 estados como um único caminho crível para chegar a uma solução de paz entre Palestina e Israel. Ele também disse que a Irlanda reconhece Israel e o seu direito de existir em paz e segurança dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. E aí, o terceiro país que participou desse acordo coordenado, a Espanha, também se manifestou. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a decisão ao parlamento espanhol em Madrid e disse que lutar contra o grupo terrorista Hamas é legítimo e necessário, mas disse que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está gerando muita dor, destruição e muito ressentimento em Gaza e no resto da Palestina, e por causa disso a solução de 2 estados, um estado palestino e um estado judaico, está em perigo. Também os 3 países anunciaram que o reconhecimento e a formalização do reconhecimento da Palestina como um estado soberano vai acontecer no dia 28 de maio. Segundo uma contagem da autoridade palestina, 142 dos 193 Estados-membros da ONU já expressam um apoio ao reconhecimento do Estado palestino, mas são poucos os países da Europa Ocidental, do oeste da Europa, que fizeram já esse reconhecimento. E o reconhecimento, nesse momento, claro que tem um significado especial, porque acontece em meio à guerra entre Israel e Hamas. E aí, como você disse, Elisa, claro que esse reconhecimento gerou muitas reações. O Israel reagiu rapidamente, convocou seus embaixadores nos 3 países em reprimenda a esse anúncio, e o ministro de Relações Exteriores de Israel disse que envia uma forte mensagem aos países de que Israel não permanecerá calado diante desse gesto, e também fala que foram passos precipitados e que vão ter consequências mais graves. Também os palestinos se manifestaram. A Organização para a Libertação da Palestina, que é considerada o único representante legítimo do povo palestino, que foi criado justamente nos acordos de Oslo em 93, também se manifestou e disse que é um momento histórico em que o mundo livre triunfa pela verdade e pela justiça. Também o Hamas, que fez os ataques a Israel no dia 7 de outubro, se manifestou por meio de um comunicado e disse que viu essa decisão como um passo importante para afirmar o direito dos palestinos à terra e ao estabelecimento de um Estado palestino com Jerusalém como capital. E eles também disseram que países do mundo todo devem reconhecer a Palestina e os seus direitos nacionais legítimos. Aqui na França também essa decisão
teve repercussão, Elisa, mas o Ministério de Relações Exteriores da França disse, por meio de uma coletiva de imprensa que é realizada toda semana, que esse não seria o melhor momento para fazer esse reconhecimento. Ao mesmo tempo, também o Ministério de Relações Exteriores francês disse que a posição da França é clara, que o reconhecimento da Palestina não é um tabu para a França. Falaram que essa decisão deve ser útil, pode permitir um passo decisivo adiante no futuro, em nível político, mas então, como eu disse, eles reconhecem que talvez agora não seja o melhor momento. Claro que é um momento de um conflito muito importante entre Israel e Hamas, mas é uma decisão que também deve trazer repercussões não só na França, mas também em outros países europeus. A gente segue, claro, acompanhando tudo e qualquer novidade volto a falar com vocês. Elisa. Muito obrigada, Priscila Asbeck. E o dia chuvoso, hein? Neste momento em Paris, no território francês.